inteligência artificial, machine learning, deep learning, não é tudo igual? Não. E no vídeo de hoje você vai descobrir as diferenças. Olá! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e hoje eu quero falar sobre o que existe de mais avançado na tecnologia que o ser humano foi capaz de criar. Sim, estou falando da inteligência artificial. Todo mundo sabe que ela não é nova, ela não é recente, ela existe há muitos anos. Mas só recentemente a gente conseguiu chegar num nível tão grande, tão avançado, que você precisa conhecer. Não tem como falar de inteligência artificial sem citar 3 itens importantes que nós vamos discutir nesse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre o que é inteligência artificial, o aprendizado de máquina ou machine learning, e vamos falar sobre o deep learning. Já vai deixando um like e se inscrevendo aqui no canal para receber conteúdos como esse. Claro, se você achar importante, compartilhe com seus amigos. Mas o que é uma inteligência artificial? Dar uma capacidade para uma máquina executar uma tarefa genuinamente humana. Então é basicamente meio que substituir um ser humano por uma máquina. Isso já pode ser considerado inteligência artificial. Obviamente que existem máquinas que já fazem o trabalho humano, mas de forma braçal. Mas claro que isso requer que seja uma máquina que tenha software, programas, ou seja, não é todo aparelho elétrico que tem inteligência artificial. Alguns são apenas aparelhos mecânicos, fazem trabalhos mecânicos que substituem a força do ser humano pela força da energia elétrica, vamos colocar assim. Eu vou te dar alguns exemplos de inteligência artificial que já são utilizadas no nosso dia a dia. Um exemplo muito comum é a Siri. Ela funciona como se fosse uma assistente virtual e de fato ela consegue realizar pequenas tarefas como se fosse um ser humano. Se você pedir para a Siri agendar para você um almoço amanhã com uma determinada pessoa, ela consegue fazer isso e consegue inclusive até muitas vezes enviar um e-mail para essa pessoa. Ela consegue fazer pequenas tarefas como se fosse um ser humano. Então, ela está imitando o comportamento de um ser humano, ela tem inteligência artificial. Mas como a inteligência artificial consegue aprender essas atividades humanas? Como é que ela consegue imitar, na verdade, os seres humanos? Ela faz isso através de várias tarefas. Então é meio como uma coisa repetitiva. Você pega uma tarefa simples e fica replicando essa tarefa para aquela inteligência artificial aprender essa tarefa. Agora que ela já domina essa tarefa, você vai para o próximo passo, ou para a tarefa número 2. E assim, de tarefa em tarefa, você consegue construir um sistema complexo que imita o comportamento humano. Mas no mundo da tecnologia, nem tudo é tão simples, nem tudo é tão fácil. Logo após a gente descobrir a maravilhosa inteligência artificial, nós começamos a ter alguns problemas. Como é que eu poderia fazer essa inteligência artificial avançar ainda mais? Além de aprender o comportamento humano, como é que ela poderia aprender a pensar como um ser humano, ou executar atividades vamos dizer, mais ligadas ao intelecto de um ser humano, ou talvez mais ligadas a um sentimento de um ser humano. Como é que ela poderia entender essas coisas, essas variáveis que genuinamente são humanas e que a gente não consegue colocar numa máquina através de programação, muito menos ensinando para ela uma tarefa? Foi aí que surgiu então a necessidade de avançar o conhecimento da inteligência artificial para que ela pudesse evoluir. E aí surgiu um conceito chamado Machine Learning. O Machine Learning, na verdade, é uma subseção da inteligência artificial, ou seja, é como se fosse um filho da inteligência artificial. Então, o grande objetivo do Machine Learning é aprender e não só imitar ou replicar uma atividade de um ser humano. Ela busca quase que entender algumas coisas do ser humano, desde como ele se sente até por que ele toma determinadas atitudes, para que ela possa aumentar e evoluir dessa forma a sua própria inteligência. E como nós vamos fazer isso? O Machine Learning, ele aprende de várias formas. Existem várias técnicas que você vai utilizar, porém, vamos dizer que existe uma raiz para essas técnicas, que é uma coisa chamada estatística. Se você pegar a estatística e a inteligência artificial, você praticamente está criando uma Machine Learning. Ou seja, eu vou pegar vários tipos de dados diferentes, de vários lugares diferentes, e vou compilar todo este conhecimento em uma inteligência artificial. E ela vai aprender, de acordo com essa massa de dados que ela absorveu, estes comportamentos. E ela vai conseguir agora fazer o quê? Não só imitar ou replicar, como ter conhecimento sobre aquelas operações genuinamente humanas. Quer um exemplo? Você deve gostar de Netflix, né? Ou todo mundo gosta. Até mesmo de YouTube. Então você fica assistindo vários tipos de filmes e gêneros e etc. Como é que você sabe qual é o próximo título que você vai assistir? Às vezes, nem você sabe, mas a Netflix sabe. A Netflix é uma das empresas que utiliza bastante o Machine Learning para recomendar os filmes e entender o gosto e que tipo de produção audiovisual ela deveria criar com base no que os usuários assistem.
Que tipo de filme ela deve produzir? Que tipo de emoção o cara gosta? Será que é a história ali do herói clássico, um herói mais moderno, ou talvez um romance chame mais atenção? E ela começa a produzir conteúdo de acordo com o que o público vai consumindo. E quem diz o que ela deve colocar é justamente o Machine Learning. E agora nós chegamos no ponto alto da nossa conversa, aquilo que tem de mais extraordinário quando falamos de inteligência artificial, que é o Deep Learning. Imaginem que inteligência artificial é um grande círculo de conhecimento que a máquina aprende, e dentro desse círculo a gente tem uma forma específica de treinar esses computadores, essas máquinas, utilizando o aprendizado, que seria o Machine Learning. Agora imagina que dentro do círculo do Machine Learning, você tem um círculo chamado Deep Learning. Ou seja, o Machine Learning e o Deep Learning são quase que a mesma coisa. Na verdade, o Deep Learning é uma técnica utilizada para ensinar uma inteligência artificial utilizando o Machine Learning. Só que é uma técnica específica, ou seja, é uma técnica específica de Machine Learning. Olha só, tá tudo conectado. Mas como que a gente poderia fazer a inteligência artificial avançar ainda mais? Ela já era capaz de replicar ou imitar os seres humanos. Agora ela consegue entender os comportamentos dos seres humanos e replicar esses comportamentos e entender como funciona um pouco a cabeça de um ser humano. Como é que eu poderia dar um salto maior? Então, estudando como funciona um cérebro, os matemáticos, pesquisadores e cientistas de dados desenvolveram um conceito de Deep Learning, que nada mais é do que replicar o comportamento das células do cérebro, conhecidas como neurônios. Olha só. E aí surgiu um termo chamado rede neural. É como se fossem várias machine learnings atuando em rede, e cada machine learning é como se fosse um neurônio. E isso faz com que a nossa rede neural tenha um poder computacional ou um poder de aprendizado muito maior do que as inteligências artificiais anteriores que aqui nós citamos. Ou seja, Deep Learning é o que tem de mais avançado quando a gente fala de inteligência artificial. É quase como se estivéssemos tentando criar um cérebro artificial. A capacidade de aprendizado é muito mais aprimorada e eu posso inserir muito mais dados de forma muito mais massiva. Então imagine, por exemplo, que eu quero criar uma máquina de direção perfeita. Ela vai ser o melhor motorista do mundo inteiro. Como é que eu faria isso? Eu poderia usar uma rede neural para capturar e entender como várias pessoas no mundo, em diversos países, dirigem. E aí eu teria uma grande maçaroca de dados de como essas pessoas dirigem, e eu teria uma inteligência que poderia ser até mesmo preditiva em dizer como seria a direção perfeita, baseado em todo mundo que sabe dirigir. E se você for inteligente, você vai deixar o seu like, vai clicar no sininho e vai compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até logo!